Olá pessoal, voltamos com mais uma videoaula, né? E como prometido, venho aqui ensinar vocês, olha, o nosso bonsai pequeno. Deixa eu tirar aqui ele do meu suporte. Novamente eu vou mostrar esse suporte meu marido que faz, olha. Aí eu colo uma graminha aqui. Isso aqui ele usa pallet, corta um pedacinho de pallet e coloca um araminho. Isso aqui eu uso para deixar os meus amigurumi em pé. O araminho maior eu deixo meus amigurumi em pé. É bem legalzinho porque você pega, ó, entre o ponto, não danifica o seu crochê. Olha, esse araminho aqui, isso aqui é uma coisa de uma grade de geladeira que ele tira e coloca aqui. Fica bem legal, tá certo? Agora, deixando o suporte de lado, vamos apresentar o nosso bebê, né? Nosso bonsai pequeno, ele tem daqui até aqui, ele mede 25 centímetros, 26 centímetros mais ou menos. O outro mede 30 centímetros, depende do seu ponto, né? Eu disse lá na aula. Vamos lá para as dicas. Olha, a folhinha dele é igual ao que eu ensinei no bonsai grande. A armação é o mesmo esquema que a gente fez no bonsai grande, da armação. Então essa aula aqui vai ser praticamente o quê? O tronquinho. Vou ensinar a fazer essa pecinha daqui porque a numeração é pequena, né? No grande a gente começa com 30 pontos, mas no pequeno a gente começa com menos, tá certo? Então é isso, olha. Nossa aula de hoje, nosso bonsai pequeno, né? Que as meninas estavam querendo aí para colocar no seu presépio, para colocar. Gente, onde colocar, quem fizer, manda pra mim que eu quero ver, tá certo? Não esquece disso não. Então, curta, comente e compartilha. Se você não é inscrito, inscreva-se aí para dar aquela força ao canal. E tenho certeza que você não vai se arrepender, porque sempre trazendo novidades aqui para vocês, tá certo? Faz a nossa chamada e vem para nossa aula. Então vem aqui comigo e vamos começar assim, olha. 24 correntinhas, tá certo? Minha primeira volta, eu trabalho 24 correntes, nosso bonsai pequeno. Como sempre, eu vou deixar a lista de materiais necessário para a execução da sua peça completa na descrição. Tudo que tiver lá, a gente vai usar na peça. Mesmo que a gente não use em uma aula, que é impossível, né? A gente terminar uma coisa em uma aula, a gente vai usar durante o decorrer da aula. Tá explicado? Você vem aqui com a sua linha. Deixa eu botar ele para aqui. Faz suas 24 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo. Meninas do ponto baixíssimo, tá certo? Fechou com um ponto baixíssimo, você vai trabalhar 24 pontos baixos. E marca. Tá certo? Minha linha já tá ali para marcar. Vou trabalhar meus 24 pontos baixos. São um ponto baixo para cada corrente. Você vai pegando, ó, a alcinha, uma alcinha da sua corrente, tá certo? A outra fica livre. Trabalhei aqui, ó, meus 24 pontos baixos na segunda volta, né? A primeira volta a gente faz as 24 correntes. Na segunda volta a gente trabalha 24 pontos baixos. Um ponto baixo para cada corrente. A volta 3 e a volta 4, a gente também vai trabalhar em cima desses 24 pontos, tá certo? 3 e 4 você trabalha em cima dos 24 pontos e vem aqui comigo, tá certo? Sempre marcando pra gente não se perder, tá certo? Olha, terminei. Marquei, vou fazer minha terceira volta, 24 pontos. Minha quarta volta, 24 pontos. Aí vamos trabalhar agora a volta 5. É importante sempre que você marque o começo do seu trabalho, tá certo? A partir da volta 5, a gente vai trabalhar assim, ó. Uma diminuição no começo, na volta 5. Você faz a sua diminuição,
que as nossas voltas vão começar com diminuições. Volta 5 começa com a diminuição. Você marca logo. Tá marcado? Você vai saber agora que para terminar a sua volta 5, você vai precisar de 22 pontos, tá certo? Então, volta 5, uma diminuição no começo e 22 pontos para terminar a sua volta, que vai chegar aqui, ó. Aí, vamos ficar com quantos pontos? Com 23 pontos na volta 5, tá certo? Fiz minha diminuição, vou fazer terminar a minha volta. Vamos trabalhar assim, terminando a volta depois da diminuição. Terminei aqui minha volta 5, olha. Tá vendo? Quando a gente conta 22 pontos, chega no lugarzinho certo, ó. Aí ficamos com 23 pontos na volta 5. A volta 6 a gente vai fazer novamente uma diminuição no começo e vamos marcar. Puxar aqui minha linha. Marquei minha diminuição no começo. Agora eu vou fazer o quê? 21 pontos para terminar minha volta 6. E no final dela, ficamos com 22 pontos, tá certo? Volta 6, uma diminuição no começo, 22 pontos para terminar a nossa volta. 21 pontos, volta 6, uma diminuição no começo, 21 pontos para terminar a nossa volta. No final dela, ficamos com 22 pontos. Vou começar aqui e venho com ela terminada. Vamos fazer nossos 21 pontos. Por isso que é muito importante você, assim que você fizer sua primeira diminuição, você marcar. Terminei aqui minha volta 6, né? Ficamos com 22 pontos nela, no final, no total. A volta 7, a gente vai fazer uma diminuição no começo, novamente. Vamos marcar, fazer minha única diminuição, né? Que em cada volta, a gente só faz uma diminuição. Volta 7, uma diminuição no começo. Marco. E vou fazer 20 pontos para terminar a minha volta. E no final da volta 7, ficamos com 21 pontos, tá certo? Terminei minha volta 7, ó, né? No final dela, no total de pontos, ficamos com 21 pontos. A volta 8, a gente trabalha uma diminuição no começo, marca. Volta 8, uma diminuição no começo. Vamos marcar aqui. E vamos fazer 19 pontos para terminar a nossa volta. E no final da nossa volta 8, ficamos com 20 pontos, tá certo? No total de pontos. Terminei minha volta 8, venho aqui, ó, volta 9. Minha diminuição no começo. Marco. E faço 18 pontos para terminar a nossa volta. E no final da nossa volta 9, ficamos com 19 pontos. Venho aqui, ó, com a minha volta 10, uma diminuição no começo. Marco e faço 17 pontos para terminar a nossa volta 10. E no final dela ficamos com 18 pontos, tá certo? Volta 11. Uma diminuição no começo. Faço a minha marcação. E faço 16 pontos para terminar a nossa volta 11.
E no final da volta 11 ficamos com 17 pontos. Tá certo? E vai ficando assim, olha. Aí, vou terminar aqui minha volta 11. Eu tô só falando assim, porque não precisa eu estar mostrando a vocês. Precisa, gente. Se vocês acharem que precisa, vocês digam aí. Vou fazer aqui, ó, meus 16 pontos da volta 11 e volto com a volta 12. Voltamos na volta 12, que é a nossa diminuiçãozinha aqui no começo. Marca ela e faz o quê? Quantos pontos para terminar a sua volta? Faz 15 pontos para terminar a sua volta 12. No final dela, ficamos com 16 pontos, tá certo? É sempre diminuindo um ponto. A gente vai diminuir sempre um ponto aqui até a volta 16. Que vamos ficar, ó, quando chegar na volta 16, a gente vai ficar com 12 pontos, tá certo? Aí aqui, gente, olha, cheguei aos meus 12 pontos. Agora vamos para a explicação. Paramos na 12, né? Na 12 a gente fez uma diminuição, 15 pontos para terminar a nossa volta e ficamos com 16 pontos. Na volta 13 a gente vai fazer uma diminuição no começo, marcar, e vamos fazer 14 pontos para terminar a nossa volta. Aí na volta 13 ficamos no total de 15 pontos. Na volta 14 a gente vai fazer uma diminuição no começo, marcar, e 13 pontos para terminar a nossa volta. No final da volta 14, ficamos com 14 pontos. Na volta 15, uma diminuição no começo, 12 pontos para terminar a nossa volta. No final dela, ficamos com 13 pontos. Na volta 16, que é a última volta de diminuição, né? Que estamos trabalhando só com uma diminuição no começo. Volta 16, a gente faz uma diminuição no começo, 11 pontos para terminar a nossa volta e finalmente ficamos com os 12 pontos necessários, tá certo? Aí sua pecinha vai ficar assim, olha. Tá vendo? Chegamos na volta 16, ficamos com os 12 pontos que precisamos. Agora a gente vai trabalhar o quê? Duas voltas de 12 pontos, que é a volta 17 e a volta 18. Vamos trabalhar duas voltas em cima desses 12 pontos, tá certo? Volta 17, 12 pontos. Volta 18, 12 pontos. Vou fazer aqui e volto na volta 19, que a gente já vai começar os nossos tronquinhos, tá certo? Vou fazer aqui minhas duas voltas de 12 pontos e volto aqui com vocês. Voltas de 12 pontos. Que foi a volta 17 e a volta 18, né? Fizemos de 12 pontos as duas. Então, vamos começar os nossos galinhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos fazer esse espacinho aqui, olha, agora, tá certo? Você vai fazer 2 pontos baixos, o espacinho do nosso primeiro galho, tá certo? 2 pontos baixos, volta 19, viu? Aí, você faz 2 correntes, pula 4 pontos baixos de espaço, ó, 1, 2, 3, 4. Pega aqui no 5 e vai terminar a nossa volta 19. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos para terminar a nossa volta. Tá vendo? Aí, ficamos com quantos pontos? 6, 7, 8, 9 e 10. Ficamos com 10 pontos aqui, porque contamos com as correntinhas, tá certo? Essa é a volta 19. Na volta 20, a gente vai fazer o quê? Dar a volta em cima desses 10 pontos. Primeiro, a gente faz um ponto baixo nos 2 primeiros pontos baixos. E em seguida, a gente faz um ponto baixo em cada alcinha daquelas 2 correntinhas que a gente fez, tá certo? Feito isso, você vai fazer os seus 6 pontos restantes, para assim a sua volta número 20 ficar completinha de 10 pontos baixos.
Assim, terminamos a nossa volta de número 20 e já, olha, ficou o nosso espacinho aqui. Aí, você vai trabalhar da volta 21 até a volta 25. São o quê? 5 voltas de 10 pontos baixos, tá certo? É isto aqui que estamos fazendo agora. Já deixamos esse espacinho, que é esse tronco, e ficamos com 10 pontos. Fizemos o quê? A volta 19, trabalhamos 2 pontos baixos, pula 4 pontos baixos, faz 2 correntes, né? E 6 Trabalhei aqui minhas 5 voltas de 10 pontos, né? Ficou, olha, nosso espacinho. Agora, vamos trabalhar, ficou o tronquinho, agora vamos trabalhar o segundo espacinho aqui, ó. A gente vai trabalhar o quê? A volta 26, gente. Na volta 26, você vai trabalhar 6 pontos baixos, olha, e sempre eu venho deixando a marcação, tá certo? Volta 26, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda me adaptando com essa agulha, né, gente? Volta 26, você faz 6 pontos baixos, 3 correntes. 1, 2, 3. Pula 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Pega no quarto ponto. E faz um ponto para terminar a sua volta. Fica assim, ó. Ficamos o quê? Novamente, ficamos com 10 pontos. Trabalhamos 6 pontos baixos, 3 correntes e um ponto para terminar a nossa volta 26. Ficamos contando com a corrente, tá certo? Ficamos com 10 pontos. A volta 27, a gente vai fazer aquela voltinha que a gente completa a nossa corrente. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Quando chega aqui na nossa corrente, a gente faz o quê? Um ponto baixo para cada correntinha, pegando sempre uma alcinha, porque a outra a gente vai trabalhar depois, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha. Tem 3 correntinhas, então a gente fica com 3 pontos baixos. E o ponto final para terminar a nossa volta. Ficamos com 10 pontos baixos completo aqui. A volta 27, tá certo? Aí, a gente vai trabalhar da volta 28 até a volta 31. São 4 voltas de 10 pontos baixos, tá certo? Então, vamos fazer aqui, ó, completamos a corrente e agora vamos trabalhar da 27 a 31, 4 voltas de 10 pontos baixos. É esse espacinho aqui, ó, tá vendo que ele é menorzinho? Vou fazer e volto aqui, tá certo? Aqui, gente, olha, fizemos juntos, como sempre, olha, nossas 4 voltas de 10 pontos baixos, né? Que foi da 28 a 31. Então, na volta 32, a gente vai fazer o quê? Um ponto baixo. É nosso terceiro galho. O espacinho do nosso terceiro galho, que é este daqui, olha. Tá vendo? 1, 2. Agora, vamos fazer o terceiro. É a volta 32. Faz um ponto baixo, 2 correntes. Pula 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, você pega. Aí, você vai fazer o quê? 5 pontos para terminar a sua volta. 1,
A gente pulou 4, né? Pegou no quinto. Aí já conta 1, 2, 3, 4, 5. Ficamos com 8 pontos baixos, tá certo? Aí a gente vai, a volta 33, a gente vai trabalhar em cima dos 8 pontos, que é sempre a volta que a gente preenche a correntinha. Então, a gente vai fazer novamente, volta 32, um ponto baixo. Chegou nas duas correntes, a gente faz um ponto para cada corrente, pegando uma alcinha e deixando a outra livre. E agora, a gente trabalha os 5 pontos para terminar a nossa volta 33, tá certo? Agradecendo sempre o carinho de vocês e o apoio aí nos meus vídeos, tá certo, gente? Muito obrigado por essa força, né? Por essa parceria comigo, né? Que aqui é uma parceria. Pronto. Completamos aqui os nossos 8 pontos da volta 33. A gente vai trabalhar o quê? Da volta 34 até a volta 36. Vamos trabalhar 3 voltas de 8 pontos baixos, tá certo? Como eu digo, são voltas repetidas, eu não preciso estar aqui tomando o tempo de vocês. Vou fazer aqui minhas 3 voltinhas de 8 pontos e volto aqui com vocês. Fizemos aqui, olha, nossas 3 voltas de 8 pontos baixos, né? Que foi da 34 a 36, tá certo? 3 voltinhas de 8 pontos baixos. Aí, vamos fazer a volta 37. Na volta 37, a gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente, vamos pular 4 pontos baixos e fazer 3 pontos para terminar a nossa volta, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui, ó, fiz meu ponto baixo, vou fazer minha corrente novamente, que desmanchou, né? Aí, vou pular 1, 2, 3, 4, vou pegar aqui no quinto e vou fazer 3 pontos para terminar a nossa volta. E aqui a gente vai ficar com 5 pontinhos na volta 37, porque a gente está contando com as duas correntinhas, tá certo? Aí, agora, na volta 38, a gente vai trabalhar os 5 pontos para trabalhar a primeira alcinha da nossa corrente, ó, volta 38, um ponto baixo, aí um ponto na nossa correntinha. E trabalho os meus 3 pontos baixos para terminar a nossa volta 38. E ficamos com 5 pontos completos agora. 1, 2, 3. Agora, ficamos com 5 pontos completos. Aí, agora a gente vai trabalhar o quê? Da volta 39 até a volta 46, a gente vai trabalhar em cima desses 5 pontos. Vão ser 8 voltas de 5 pontos baixos, tá certo? Então, eu quero que você faça o quê? Você pegue, faça aí suas 8 voltinhas de 5 pontos baixos, que eu vou fazer aqui as minhas 8 voltas também, e voltamos com ela terminada, tá certo? 8 voltas de 5 pontos baixos, da volta 39 à volta 46. Olha, gente, terminei aqui, né, minhas voltinhas, minhas 8 voltas de 5 pontos. Chega, caneta azul. Terminei minhas 8 voltinhas, fiz o quê? Cortei e arrematei. Deixei minha linha pra gente costurar a armação, olha. Não fechei, tá certo? Que a gente não fecha, que é pra colocar a armação.
Deixei um pedaço de linha, enrolei e prendi aqui, olha, para não ficar me atrapalhando, como ensinei no outro, tá certo? Aí agora a gente vai trabalhar o nosso primeiro galinho aqui, que novamente, o mesmo jeito que a gente trabalha esse primeiro galho, a gente trabalha esse segundo galho, tá certo? Vou deixar essa aulinha bem completinha aqui para vocês, porque eu vou ensinar esse primeiro e você faz já o seu primeiro e o segundo galho. Na próxima aula a gente finaliza junto o nosso bonsai. Você vai pegar aqui, ó, sua linha já, o seu nozinho na agulha, como eu sempre falo, é muito bom você começar o seu ponto baixo com o seu nozinho já na agulha, que ele fica mais bonitinho. Vamos fazer 4 pontos que a gente deixou, que a gente pulou aqui, né? A gente pulou 4 pontos e fez 4 correntinhas. Temos o que? 6 pontos aqui. Só que a gente vai precisar de 8. Então, a gente vai fazer os nossos 4 pontos de baixo. Isso é a volta da emenda, tá certo? Do nosso galho. Aí, a gente vai pegar um ponto baixo, olha, aqui de lado. Olha. Tá vendo? A gente vai pegar um ponto baixo aqui. Já ficamos com 5 pontos. Vamos pegar os dois daqui, ó. 5, 6, 7. E vamos fazer novamente um ponto aqui do outro lado, ó. Pronto. Os 8 pontos que a gente precisa. Aí, vamos trabalhar esses 8 pontos, da volta 2 até a volta 7. Vão ser 6 voltas de 8 pontos. Você marca assim, ó, galhos, tá certo? Aí, é isso aqui que a gente tá fazendo, ó. Vamos trabalhar essas 6 voltinhas de 8 pontos. Vou trabalhar aqui a minha, vou colocar aqui minha marcação. Depois da volta da emenda, a gente trabalha mais 6 voltas de 8 pontos, tá certo? Vou trabalhar minhas 6 voltas e volto aqui com vocês. É isso aqui que a gente tá fazendo. Trabalhei aqui as minhas 6 voltas no meu primeiro galho, né? Que a primeira volta foi a volta da emenda. E nela a gente completa os 8 pontos que a gente precisa trabalhar. Aí, trabalhou da volta 2 à volta 7. Os 8 pontos. Foram 6 voltas. Na volta 8, você começa assim, ó. 3 correntes. Aí, você pula 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Pega aqui, ó, no quarto ponto. E faz o tanto de pontos para terminar a sua volta. Cinco pontos para terminar a sua volta, tá certo? Aí, ficamos o quê? Com 8 pontos aqui, ó, contando com as 3 correntes que a gente começou, tá certo? E este buraquinho já é este galho, esse primeiro galho aqui. Aí, a gente vai fazer o quê? A volta 9 do nosso galho, né? Que a gente tá trabalhando esse galinho principal aqui. A gente vai trabalhar 8 pontos baixos. Vamos começar logo com os 3 pontos baixos na corrente, né? Que a gente começou a volta 8 com 3 correntes. Aí, a gente faz, ó, um ponto baixo para cada alcinha de corrente, deixando a outra livre pra gente trabalhar depois. Fiz meus 3 pontos baixos, ó, um em cada alcinha da corrente. Agora, eu vou trabalhar meus 5 pontos para terminar a nossa volta. Aí, trabalhamos aqui, olha, nossos 8 pontos fechados, né? Que foi para trabalhar os pontos na correntinha. Aí, vamos trabalhar esses 8 pontos. Da volta 10 até a volta
13, vão ser 4 voltas de 8 pontos. Tá certo? Aí, trabalhando aqui, ó, as nossas 4 voltas de 8 pontos, né? Aí, vamos trabalhar a volta 14. Trabalhando esse galho principal aqui, gente. Volta 14, a gente vai trabalhar 2 correntes. Pula 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Aqui, gente, olha, cortei e arrematei, né? Fiz minhas voltinhas, cortei e arrematei. Minhas 8 voltas, tá certo? Agora, a gente vai fazer o quê? Essas pontinhas, como eu falei, deixei um recadinho antes, né? Você vem com elas, olha, depois que você terminar seu trabalho e puxa elas pra dentro. Fica tudo pra dentro, tá certo? Essas pontinhas. Aí, você vem aqui, ó, com seu nozinho na agulha. Pega no primeiro buraquinho do seu galho, que foi o que a gente pulou na volta 8, tá certo? Esse buraquinho aqui, a gente pulou 3 correntes e pulou 3 pontos e fez 3 correntes. Então, temos 6 pontos aqui. Então, vamos trabalhar a volta da emenda, né? Olha, eu vou fazer 2 pontos. O terceiro, eu faço assim, ó. Eu pego no ponto e pego na volta aqui de lado, ó. Na mesma volta que a gente pega para fazer um ponto extra quando precisa, a gente pega para não ficar um buraco no nosso trabalho. Pegou assim, ó, você fecha. Conta como terceiro ponto. Aqui a gente vai pegar nas 2 primeiras correntes, né, que a gente deixou para trabalhar. E na terceira, a gente pega igual daquele lado. Pega aqui e pega aqui de lado, olha. E fecha como um ponto baixo. E aqui ficamos com 6 pontos na volta da emenda. Então, vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar aqui 8 voltas de 6 pontos baixos, tá certo? Fizemos a primeira da emenda, aí agora vamos trabalhar 8 voltas. Olha, gente, fiz aqui minhas 8 voltas, cortei. Novamente, repito, você vem aqui com a linha, ó, cortei, enrolei aqui a linha, você vem por dentro e puxa a sua linha. Aqui no buraquinho da volta 14 do nosso galho principal, a gente deixou o quê? A gente fez o quê? A gente pulou 4 pontos e fez 4 correntes. Ficamos com 6 pontos. A gente vai fazer o mesmo esqueminha. Vamos fazer os 3 primeiros pontos. Fiz os 3 primeiros pontos, né? Ó, estamos nos últimos galhos. Vamos pegar o 4º ponto, olha. A gente pega aqui nele e pega no ponto de lado, para nosso trabalho não ficar com buraquinho. E fecha como ponto baixo. Pega a nossa primeira alcinha, que a gente pulou 2 correntes, então temos 2 alcinhas aqui para ser trabalhada. Peguei aqui minha primeira alcinha, fiz um ponto baixo. Na segunda alcinha, a gente pega nela e trabalha do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui desse lado. Pegou nela, pega aqui no ponto de lado e fecha tudo como um ponto baixo. Fizemos a volta da emenda e ficamos o quê? Com 6 pontos novamente. E agora, novamente, a gente vai trabalhar 8 voltas de 6 pontos, tá certo? Aqui, olha, fiz minhas 8 voltas de 6 pontos, cortei e arrematei. E olha como fica. Aí, do mesmo jeito que a gente trabalhou esse, você vai trabalhar aqui, ó, no segundo buraquinho, tá certo? Sempre lembrando que a gente vai começar
é emendando com 3 pontos, que é um ponto aqui do lado, emendando com um ponto para completar 8, e um ponto aqui do outro. Os 3 aqui de cima e os 3 aqui de baixo. Completa os 8 pontos e trabalha a mesma coisa, tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Um beijo em todos. Até a nossa próxima aula.